E se alguém tivesse me avisado tudo isso sobre os efeitos do álcool antes, provavelmente, muito provavelmente, já teria parado de beber faz muito tempo, bem antes. Eu realmente pensava que parar de beber seria simplesmente diminuir a cerveja, diminuir o vinho, diminuir o uísque, mas eu estava completamente errado. O que mudou de verdade foi o meu cérebro. E ninguém nunca tinha me contado isso, mas eu vou contar para você o que realmente muda na nossa cabeça, no nosso cérebro, quando a gente diminui ou simplesmente para de beber. Corta totalmente o álcool. Durante muitos anos eu pensava que beber fazia parte da minha personalidade. Depois que eu parei de consumir álcool regularmente, muito surpreendente. Muitos traços da personalidade que eu achava que era minha, na verdade, era só efeito do álcool. E aí, como é que tá? Eu sou o Leandro Postiglione, se você no caso não me conhece. Aproximadamente 2 anos atrás eu fiz um vídeo sobre por que eu parei de beber. E é um vídeo que mais bombou, vamos dizer assim, no canal. Disparadamente. Foi, sei lá, muitos por cento a mais do que os outros vídeos que eu fiz até hoje. E tem diversos comentários no vídeo, muita gente perguntando o que realmente mudou. E hoje eu quero responder sobre isso. Falar mais sobre 2 anos depois que eu falei que eu parei de beber, porque na verdade já fazia mais tempo. Atualmente a minha filha acabou de fazer 4 anos. E quando eu tomei essa decisão de parar de beber, foi durante a gestação da minha esposa, esperando a minha filha. Como eu falei no vídeo anterior, um dos principais, talvez o principal motivo foi responsabilidade. Eu notei que eu estava mudando, que eu estava amadurecendo e notei que a responsabilidade fazia cada vez mais importância na minha vida, um papel mais importante. A principal coisa que veio na minha cabeça foi assim: imagina se a minha esposa passar mal durante a gravidez e eu tô simplesmente caído, desmaiado de bêbado, como eu já fiz algumas vezes. Isso para mim seria impensável, colocar o meu prazer na frente do bem-estar da minha esposa e da minha futura filha. E você deveria pensar nisso também. Se você já é mais velho, mais maduro, você tem responsabilidades, você tem que pensar nisso na sua família. Nos dias de hoje a gente tem que pensar nisso cada dia mais. O segundo motivo, antes de eu partir para outras coisas, o segundo motivo de eu ter parado foi espiritualmente. Sim, você pode estar pensando, que baboseira, mas se você acredita em alguma coisa fora desse mundo material, você deveria pensar mais sobre isso. Que talvez o que a gente faz, as coisas que a gente faz nesse mundo material, influenciam a nossa espiritualidade. Isso meio que tanto faz a religião que você segue, a filosofia de vida que você segue. Eu sou cristão, mas você pode ser de outra religião. Então eu sigo os ensinamentos, por exemplo, da Bíblia, das escrituras sagradas. Tento, ao menos, seguir ao máximo que eu consigo. E lá tem diversos versículos que falam sobre bebida, excesso de bebida principalmente. Mas isso não é assunto para esse vídeo, tá? Esse vídeo aqui, se vocês quiserem, podem comentar que eu faço um vídeo mais espiritual, mais falando dessa parte espiritual sobre esse tema. Só esse foi realmente o segundo motivo, que eu queria me aproximar mais de Deus, me aproximar mais, melhorar a minha espiritualidade, porque eu sei o impacto. Pode pensar de forma energética, vamos assim dizer, de forma mundana, mas de forma física e mundana, mas de forma espiritual, que isso aí realmente, o excesso de álcool, você acaba saindo do seu eu, fazendo coisas que você não faria se não estivesse bebendo, e isso com certeza faz mal para a sua parte espiritual. Então agora vamos para a segunda parte, que é o que realmente mudou de lá para cá. Já faz 5 anos que eu parei de beber, vamos botar assim, porque eu não parei totalmente. Eu parei de beber, mas isso é muito relativo, né? Porque parar absolutamente zero não, mas nesse último ano, por exemplo, eu bebi 2 ou 3 vezes durante um ano. Para mim isso é parar de beber. Não totalmente, mas é parar. O que eu bebo de vez em quando é cerveja zero álcool.
Eu sei, muita gente vai achar, vai criticar, mas é porque realmente isso me tira um pouco da vontade que às vezes volta. Então, mas álcool de verdade, álcool, eu bebi, por exemplo, uma taça de champanhe na virada do ano, porque eu sei que isso não vai me fazer mal, não vai me trazer grande prejuízo. É claro que eu não dirigi também logo após beber, desci aqui do meu apartamento, fui até a praia e fui a pé até a praia e lá eu bebi uma taça de champanhe, vendo os fogos e tudo mais. Então eu parei de beber, assim dizendo, não sei filosoficamente, não dá pra ser, não é absoluto zero. Até porque eu não tenho problema mais com a bebida. Eu não tenho problema. Se você tem problema com a bebida, aí eu acho que você deve realmente cortar e nunca mais botar uma gota de álcool na boca. Mas se você não tem problema com a bebida, você não tem problema de saúde relacionado ao uso de álcool, eu acredito que 1, 2 vezes por ano, ou até mais, uma vez por mês que você beba, vai dar 12 vezes ao ano, tranquilamente. Isso pra mim é mais ou menos parar de beber, sinceramente. Aí você vai perguntar o que é beber então? Beber pra mim, o mínimo de uma pessoa que bebe é beber pelo menos uma vez por semana. Aí tu já é usuário de álcool, na minha visão. Não que você seja dependente do álcool, que são coisas diferentes, mas você é usuário do álcool. E agora eu vou tentar explicar mais ou menos como é que o álcool funciona no nosso cérebro. Lembrando que eu tenho pós-graduação em psicanálise, mas eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo, eu não faço atendimento clínico. Eu me formei, eu fiz essa pós-graduação mais para entender, mais a fim de estudo realmente. Então eu vou tentar passar com as minhas palavras mais ou menos como as coisas funcionam. O álcool, ele aumenta artificialmente o prazer. E o que isso aí significa? Quando ele vai embora, você se sente mais triste, tudo parece sem graça. Tudo parece muito mais sem graça do que antes de você consumir o álcool em grande quantidade, principalmente em grande quantidade. Se você já não estava com muita vontade de trabalhar, muita vontade de estudar, de fazer exercício, ler, cada vez menos vontade você vai sentir, porque você vai ter picos de euforia, de alegria, entre várias aspas, de prazer. Então, quando passar essa sensação do álcool, o efeito do álcool, você vai achando tudo mais sem graça e tendo muito mais dificuldade de se concentrar e fazer coisas mais monótonas. Você já percebeu isso? Eu percebia muito quando eu bebia, que geralmente, principalmente no final de semana, depois de um sábado de bebedeira, o domingo eu não queria fazer nada. Eu ficava o dia inteiro, eu perdia praticamente o domingo. E isso hoje, com família, com filha pequena, eu não me imagino fazendo, porque realmente isso me destruiria. Porque o tempo mais precioso para mim hoje é ficar com a minha família. Não é curtir, não é aquele prazer hedonista, uma coisa só para mim. É sentir o prazer de estar junto com a minha família e também o prazer de poder proporcionar alegria para elas, para minha esposa, para minha filha principalmente. E outra coisa que é muito importante, que eu passei por isso, que também foi um dos principais gatilhos que fizeram também na soma fazer eu parar de beber, foi que a minha ansiedade aumentava cada vez mais. E se você parar de beber, sua ansiedade vai aumentar antes dela melhorar, antes dela diminuir. Porque seu cérebro, sua mente vai estar acostumado, principalmente se você bebe constantemente, todo final de semana, durante a semana. Eu conheço pessoas, e já fui assim também, de beber todos os dias, durante a semana. Segunda-feira, eu canso de passar aqui, eu saio geralmente de manhã para fazer caminhada pela orla da praia, e tem pessoas de manhã cedo, segunda, terça-feira, com uma lata de cerveja na mão, ou indo pro trabalho, ou não sei para onde eles estão indo, mas eu não tô falando de morador de rua, tá? Tô falando de pessoa que provavelmente trabalha, e ela tá bebendo. Sei lá, 7 horas da manhã, 8 horas, 9 horas da manhã. Então, se você parar
ou diminuir drasticamente o uso de álcool, o seu cérebro vai tentar voltar ao equilíbrio normal dele, ao equilíbrio natural, hormonal e tudo mais. Então é normal você sentir nos primeiros dias, semanas, meses, irritação, sua ansiedade provavelmente vai subir, você talvez troque o uso de álcool por comer mais, por exemplo. Foi assim, eu tenho esse problema de se eu tô feliz eu como, se eu tô triste eu como, mas isso é um assunto para outro vídeo. E a vontade de beber vai aumentar, é óbvio, que você vai ficar sem uma coisa que você estava acostumado a fazer, que você tem provavelmente algum nível de dependência, seja física, que diversas teorias divergem se existe realmente uma dependência física, mas eu acredito mais uma dependência mental, emocional, ligada ao vício, mesmo que você não enxergue como vício. Mas se você bebe uma vez por semana, durante anos, muito provavelmente você seja viciado. Mas isso não significa que parar de beber vai fazer mal. Definitivamente não. Provavelmente seu corpo vai se readaptar a isso. A médio e longo prazo será muito benéfico para você. Você só vai ter que aguentar essa fase de adaptação. Você já tentou parar de beber? Já? Me fala como é que foi como é que funcionou para você. Comenta aí, por favor. E o principal é que nem todo sofrimento, na verdade a maioria do sofrimento, quando você mesmo cria ele geralmente está te levando na direção certa e não na direção errada. Porque nós tendemos, a gente geralmente pensa que quando a gente está sofrendo, a gente está indo na direção errada, mas nem sempre. Às vezes tem um vale de sofrimento para depois a gente ir para um momento de alegria, para um momento melhor. Outra coisa é o sono. O sono muda completamente quando você bebe e quando você não bebe. Principalmente se você tem uma coisa dessas aqui, ó, um relógio inteligente que vai te medir o sono. Naturalmente você já entende drasticamente que se você beber muito, o seu sono vai ser prejudicado, você vai acordar muito mal no outro dia. Todo mundo sabe disso praticamente, quem bebe muito sabe. Se você parar de beber, você vai notar a diferença. Só que se você tiver um relógio desses, ou até o próprio celular, com aplicativo, você não vai ser só aquela coisa de sentir, você vai ter dados ali que você vai entender que seu corpo responde, os seus batimentos cardíacos mudam, muita coisa muda, muita coisa, o seu descanso, tudo você consegue ali, pelo menos, entender de forma um pouco mais científica, com dados, que realmente é assim, que o álcool não te ajuda a dormir, como muita gente pensa. Na verdade, tu meio que apaga, desmaia, e isso atrapalha, e muita gente realmente pode chegar a extremos, porque realmente pode desmaiar, entrar em coma e esse tipo de coisa, ou até coisa pior, que eu nem quero comentar. Então, se você também bebe regularmente, se você parar de beber, você vai sentir uma diferença pior antes de melhorar. Seu sono provavelmente vai piorar ainda mais para depois melhorar. Só que a maioria das pessoas não está preparada para essa conversa, não está pronta para isso, porque a maioria das pessoas não consegue passar por momentos ruins para ter momentos melhores depois, entendeu? Outras coisas que eu notei foi a clareza mental, principalmente nos dias após bebedeira. Você vira um nata no outro dia, você fica praticamente vegetando o dia inteiro. Era assim que eu me sentia. Eu não tinha vontade física de fazer nada, eu não tinha vontade mental de fazer nada. Eu praticamente acordava, comia bastante, geralmente, coisas gordurosas, coisas fortes, porque seu corpo quer se recuperar. Bebia muita água, muito refrigerante. Depois eu simplesmente passava o domingo, vamos dizer assim, que no sábado eram minhas bebedeiras mais terríveis. Eu passava o domingo deitado no sofá ou na cama, vendo TV, vendo alguma coisa, ou jogando videogame. Mas nem videogame às vezes eu jogava, porque eu queria coisas mais passivas, sabe? Como que eu não precisasse usar meu cérebro. Como assistir TV, ver uma série, um filme, nem filme também. Era ver coisas mais
realmente que deixasse a mente só fluir, assim, sabe? Mas agora me diz, quem é você sem o álcool? Quem é você sem as festas? Quem é você sem precisar impressionar ninguém? Quem é você sem precisar pertencer a um grupo? Esse é o ponto filosófico que eu trago. Que eu entendi que muitas vezes eu tinha que beber muito e muitas vezes para poder ser aceito no meu grupo, no grupo que eu gostava de estar, que me aceitava, mas não me aceitava do jeito que eu era, me aceitava como eu estava. Até porque eu não acho que eles estavam errados, porque eles me conheceram bebendo. Então, isso, eles não estavam tão errados. Mas eu era aceito naquele meu grupo de amigos porque eu bebia. No momento que eu comecei a diminuir a bebida, eu já era chamado disso e daquilo, já tinha piadinha. Sabe, quem é homem aí mesmo, principalmente, sabe como é que é. Sabe que vai ter piadinha, vai ter coisas que é natural de grupos de homens, principalmente. Não sei como é que é das mulheres, mas dos homens é assim. Muitas vezes a gente leva na brincadeira, mas muitas vezes aquilo ali meio que machuca um pouco, sabe? E eu sei que provavelmente você, parando de beber, eu vou te trazer essa notícia, que muito provavelmente você já sabe, mas você vai se afastar de muitas pessoas. E muitas pessoas vão se afastar de você. Sim. E talvez isso seja para melhor. Eu mesmo hoje não me vejo andando com alguns amigos meus de infância, adolescência. Não vejo, porque eles continuam presos no mesmo mundo de bebida, festa e outras coisas, no qual eu não me encaixo mais. Hoje eu sou pai de família, eu sou casado, eu sou maduro, eu trabalho, moro sozinho com a minha família, eu me sustento, eu quero dar o melhor para minha filha. Eu quero mais ou menos terminar o vídeo falando sobre isso. Você vai sim abrir mão de algumas amizades em troca de uma vida melhor para você e em troca da sua maturidade. E para finalizar mesmo esse vídeo, eu não tô dizendo o que você deve fazer. Eu não tô dizendo que você deve parar e fazer as mesmas coisas que eu fiz. Eu tô dizendo que você, antes de continuar bebendo, deve considerar, deve pensar filosoficamente. Você deve realmente usar o seu cérebro que Deus te deu para tomar decisões. Você não é um animal. Você não é um ser que age por instinto somente. Sim, nós somos seres racionais e emocionais, tudo bem. Mas nós não devemos só seguir os instintos. Isso quem faz são os animais. Nós devemos pensar nas coisas que nós fazemos e por que nós fazemos, entendeu? E eu sinto vontade de beber, de comer, de fazer muitas coisas que eu não poderia fazer, que eu não posso fazer, porque eu não sou um animal. Nós somos seres humanos racionais. Nós temos que pensar, isso é certo, isso é errado. Um animal não faz esse tipo de pensamento de juízo. Muitas pessoas realmente se parecem mais animais do que pessoas, porque elas agem inteiramente por instinto. É só o que dá prazer para ela naquele momento. E assim, vale a pena você conhecer o preço que o seu cérebro, a sua mente paga para você ter esses tipos de atitudes, de ações. E se esse vídeo fez sentido para você, você gostou, curte, comenta, compartilha aquela história toda que a gente fala no YouTube. E se não assistiu o primeiro vídeo que eu fiz de 2 anos atrás sobre o álcool, assista. Foi ali que essa história aqui começou. E eu pretendo fazer mais alguns vídeos sobre o assunto, porque foi o vídeo que mais se destacou no meu canal, disparadamente. E deixa, então, para mim aí, o que você espera num próximo vídeo. Você vai estar me ajudando muito se você me disser o que você quer, qual o próximo vídeo você quer que eu fale, sobre o que. Hollywood e toda a cultura pop praticamente nos vendeu durante muitas décadas de que a felicidade e o sucesso combina com excessos. Porque quase todo personagem considerado forte, considerado bom, o badass, tá sempre segurando um copo. Você percebe que eles nunca vendem somente a bebida. Eles vendem o pertencimento, eles vendem aquela sensação de que você é bom se você for assim, que você realmente é o cara,